Olá, bem-vindos a mais um videocast da Academia Digital Einstein. Hoje a gente tem como nosso convidado o Dr. Daniel Schor, cirurgião do aparelho digestivo aqui do Hospital Israelita Albert Einstein e professor da graduação de medicina daqui do hospital também. Olá, Daniel, bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Prazer imenso estar aqui na Academia Digital. Espero poder trazer informações relevantes para todos hoje. E hoje a gente convidou o Daniel para conversar sobre um tema, super importante, que é sobre o câncer coloretal. Então, queria começar, acho que tem muita coisa para a gente falar a respeito, mas queria começar te perguntando um pouco como está a situação no Brasil e no mundo em relação à prevalência, enfim, do câncer hoje. Perfeito. Então, o câncer é uma doença muito em voga, então, basicamente por conta dos números, né? Se a gente for pegar causas de mortalidade no mundo, o câncer é a segunda maior causa de mortalidade e perde só para as doenças cardiovasculares. Então, o infarto agudo do miocárdio vai matar ali, leva a óbito 19 milhões de pessoas por ano, aproximadamente. O câncer, no geral, ele tem uma mortalidade menor do que as doenças cardiovasculares, mas é o segundo maior causa. Então, se diagnosticam no mundo aproximadamente 17 milhões de pacientes com câncer por ano, no mundo inteiro, o câncer coloretal ele vai representar 10% disso. Então, 1.800.000 pacientes são diagnosticados por ano no mundo com câncer coloretal. É uma incidência muito elevada. Nos Estados Unidos, onde os dados são um pouco mais confiáveis, então os 150 mil diagnósticos por ano, novos, de câncer coloretal, 50 mil óbitos por ano. Isso dados americanos. Dados nacionais mostram uma incidência de 50 mil, mais ou menos, 50 mil novos casos por ano. Sendo que é distribuído quase que igual entre homens e mulheres, né? No Brasil, 23 mil novos casos em mulheres, 22 mil novos casos em homens. Mas a importância disso é que, eu acho que o mais relevante para se falar é que o câncer coloretal, apesar de ter essa elevada incidência e letalidade, é um câncer que é bastante tratável. Então, acho que isso, ao longo da nossa conversa, vai ser interessante a gente fixar bastante, que o câncer coloretal é um daqueles cânceres das neoplasias que mesmo naqueles estadios mais avançados, metastáticos, ele tem proposta, sim, de tratamento, eventualmente curativo, ou, se não curativo, devido à extensão da doença metastática, aumentar a sobrevida com qualidade de vida. E até para a gente pensar exatamente pela importância, né? Qual que seria um quadro clínico, para a gente começar a falar um pouco, o que a gente precisa ficar atento, né, como médicos, para pensar que esse paciente pode estar evoluindo para algum câncer coloretal. Então, vamos lá. A maior parte das neoplasias diagnosticadas coloretais, elas são assintomáticas, né? E é por isso aí que mora a importância do rastreamento. Se a gente for pegar o universo dos pacientes diagnosticados com câncer coloretal, o rastreamento, ou seja, o que é o rastreamento? É aquele exame que é feito quando o paciente é assintomático. É aí que mora o maior número dos diagnósticos e a maior taxa de cura. Tá? Então, o primeiro conceito os pacientes assintomáticos fazem grande parte desse universo dos novos diagnósticos. Dentre aqueles pacientes que são sintomáticos, aí a gente pode dividir naqueles sintomas que vão levar o paciente para a investigação diagnóstica e aqueles sintomas que levam o paciente para procurar o serviço de emergência e aí justamente nas complicações do câncer coloretal. Então, eu vou falar dessas duas linhas. Então, essa primeira linha, que são os sintomas que levam o paciente a investigar, também vai depender do local, onde o câncer coloretal se desenvolveu, entendendo que o cólon é um órgão ali, 1 metro e meio de extensão, e ele tem o seco, que é lá logo depois da válvula ileocecal, onde tem um diâmetro de 7,5 centímetros aproximadamente, e o conteúdo que chega, por ser conteúdo ileal, é muito líquido. Então, o que passa pelo cólon direito é líquido. A função do cólon principal é a absorção de água, então o que chega no sigmoide já vai ser mais sólido. Por que eu estou dizendo isso? Pelos sintomas. Então, aquele paciente que tem o câncer no cólon direito, no seco, por exemplo, ele vai obstruir muito pouco, porque o conteúdo que passa lá é líquido e o seco tem 7 centímetros de diâmetro. É muito difícil alguma coisa obstruir no seco. Então, por isso que os cânceres de cólon direito, eles vão se manifestar mais por anemia, perda de peso, eventualmente massa palpável no exame físico, porque essa neoplasia ela fica crescendo até dar algum sintoma. Então, o paciente que chega com uma neoplasia de cólon direito, geralmente é aquele que chega com anemia, perda ponderal e uma massa palpável.
Diferente o câncer de cólon esquerdo, a saber aí o reto sigmoide, o cólon sigmoide, por ter um diâmetro menor, 3 centímetros de diâmetro, ele obstrui muito mais. Ainda mais que está passando fezes já formadas por lá. Então, esse conteúdo sólido obstrui com maior facilidade. Então, esse paciente do câncer do cólon sigmoide, ele vai se apresentar com obstrução intestinal ou alteração do hábito intestinal. Então, é aquele paciente que chega na consulta dizendo que nos últimos 15 dias teve diarreia, mas anteriormente ele estava com obstipação, e eventualmente junto pode vir um pouco de sangramento, hematoquesia, então sangue vermelho vivo nas fezes. Então, a diferença é basicamente essa. E lembrando também que o cólon direito, as neoplasias de cólon direito, elas sangram mais que o cólon esquerdo, por isso a da anemia. Então, um tumor de seco, por exemplo, ele vai sangrar ali. Tem um estudo da década de 80 que mostra isso. Então, ele sangra 9 ml por dia. Em contrapartida, o cólon esquerdo vai sangrar 1,5 ml, 2 ml por dia. Por isso que o paciente do cólon direito vai chegar com uma anemia sintomática e crônica, certo? Então, do cenário do paciente que vai procurar o serviço por sintomas é esse: alteração de hábito intestinal, hematoquesia ou sangramento nas fezes, anemia a esclarecer, e massa palpável. E na emergência pode ser daí o paciente que chega por obstrução. Exato, obstrução ou perfuração, mais raramente. Fístula, com a bexiga, por exemplo, mas são cenários mais raros. E pela sua prática diária e pela literatura, tem algum local que é mais prevalente? Que tem o câncer de colo? Sim, o câncer coloretal, quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está incluindo duas doenças um pouco distintas, que é o cólon, o câncer de cólon, e o câncer de reto. Mas eles são distribuídos a uma tendência das últimas décadas a essa neoplasia que predominantemente era coloretal, no cólon sigmoide e no reto, uma migração mais para o cólon direito. Então, vem se percebendo uma maior incidência das neoplasias agora, migrando para o cólon direito. Mas, a rigor, cólon esquerdo e sigmoide são o de maior prevalência, o cólon transverso ele vem em menor parte das vezes. E pacientes que procuram, por exemplo, não só pronto-socorro, né, mas ambulatorialmente, ou que tem essa queixa mais de obstrução, descartando que possa ser um fecaloma, por exemplo, um paciente idoso, precisa sempre pensar na possibilidade, né, do câncer coloretal e incluir a coluna, enfim, algum outro exame específico dentro dessa investigação? Então, é excelente sua pergunta, porque justamente esse cenário é aquele cenário, digamos que para o prognóstico já não é bom. Então, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar para o rastreamento não deixar isso chegar. A partir do momento que chegou, nesse caso, então se ele chega obstruído, o primeiro exame de imagem que o cirurgião gosta de fazer avaliação no pronto-socorro seria a tomografia de abdômen, entendendo que a colonoscopia ela vai exigir ali um preparo de cólon, que não é interessante no paciente no cenário da obstrução, por riscos de perfurações colônicas, né? Especialmente do seco. Então, esse paciente que chega com obstrução, ele é avaliado com uma tomografia de abdômen, com contraste, e aonde vai se visualizar os sinais de obstrução do cólon. Distensão do cólon, massa, processo expansivo concêntrico ou com obstrução a montante, e aí se a válvula ileocecal é competente ou não, distensão do delgado. Então, a avaliação no pronto-socorro ela é feita com essa tomografia de abdômen. E pensando no rastreamento, né, pela importância até que você falou, quais são os exames que a gente precisa pedir ou quando pedir, né? Para quem que eu preciso solicitar? Para quem que eu começo a pensar, né, que essa pessoa pode ter um fator de risco maior ou não para desenvolver um câncer de cólon? Perfeito. Eu acho que essa é a pergunta o que torna o câncer de cólon tão curável e dentro das patologias do trato gastrointestinal, das neoplasias do trato gastrointestinal, é a neoplasia que a gente consegue, no exame diagnóstico, já tirar essa lesão, um pólipo, por exemplo. Então, vamos lá. O rastreamento, ele é guiado pelos fatores de risco do paciente. Então, existem fatores de risco inerentes ao paciente que podem modificar quando você vai iniciar o rastreamento com a colonoscopia. Então, um dos principais fatores ali, fator de risco, né, se eu fosse ali escolher o fator de risco, que é um grande norteador, além da idade, é a história familiar. Então, história familiar em parente de primeiro grau é muito importante. O paciente que tem
parente de primeiro grau com uma neoplasia coloretal, ele merece uma colonoscopia e geralmente a gente adapta para ser 10 anos antes de quando foi feito o diagnóstico nesse parente, certo? Então, por exemplo, se algum parente teve com 55 anos, essa pessoa inicia o rastreamento antes dos 45 anos, certo? Se não souber a idade... Então, então a questão é que daí esse paciente ele vai se inserir, os guidelines eles têm cada vez mais diminuído a idade de início. Então, antigamente o que era 50 anos vem se tornando 5 anos mais precoce. Então, a partir dos 45 anos, independente desse paciente ter sintoma ou não, ele já vai começar a fazer uma colonoscopia de rastreamento. Então, se ele não sabe a idade desse parente de primeiro grau, a partir dos 45 anos ele já vai entrar no rastreamento, exato. Existem outros métodos para fazer o rastreamento, né? Pesquisa de sangue oculto nas fezes, pesquisa de DNA nas fezes, mas assim, a colonografia, ou que é a tomografia com reconstrução. Mas assim, a grosso modo, a colonoscopia com biópsia das lesões é o padrão. Exatamente. E aí, então, a gente começaria a fazer, dependendo se ele tiver, então, esse histórico familiar. Isso. A gente vai tentar fazer sempre 10 anos antes de quando esse parente teve. Foi diagnosticado. E se não tem histórico familiar? Então, se não tem histórico familiar a partir dos 45, você vai ver guidelines falando em 45, outros 50 anos, a partir dessa idade, para a população no geral. E o que essa colonoscopia de rastreamento quer pegar? Ela quer pegar o câncer esporádico. Porque isso vai ser mesmo para pacientes rígidos, né? A gente Exato. tem visto muito na mídia, por exemplo, pacientes jovens, né, que estão apresentando, né, esse diagnóstico, porque às vezes quando a gente pensa em câncer coloretal ou mais de rastreamento, você acaba pensando um pouco mais em pacientes mais idosos, por terem até outros fatores de risco, outras doenças associadas. Exato. Mas então, independente, vai entrar para os exames de rastreio. Bom que você tocou nesse assunto, eu tinha esquecido de falar. Então, o pico de incidência do câncer coloretal é com pacientes com 65 anos. A média de diagnóstico são 66 anos. É a média do global. E a média de óbito, 73 anos, mais ou menos. Porém, o que se tem percebido é justamente também uma maior incidência do câncer coloretal em pacientes mais novos. E o que a gente está considerando pacientes mais novos são aqueles abaixo de 50 anos. O motivo disso, eu realmente não... Acho que a gente não tem ainda um motivo certo porquê dessa migração, né, da idade. Mas o que a gente sabe é assim, o rastreamento ele é feito para aqueles casos onde é um componente esporádico. O que é o componente esporádico? O câncer esporádico. É aquele que mistura um pouquinho de susceptibilidade, se ele tem alguma genética implicada, junto com fatores ambientais. Então, dieta, tabagismo, atividade física, obesidade. Que já seriam fatores de risco modificáveis, né? Que eu acho que é importante. Exatamente. E aí, chegando nos não modificáveis, quais são? Poxa, esse paciente ele tem síndrome de Lynch, ele tem polipose adenomatosa familiar. E aí, esse paciente ele já começa a ganhar colonoscopia a partir dos 20 anos de idade. O Lynch, por exemplo, polipose adenomatosa familiar, ele eventualmente já foi operado até nessa idade. Então, só pegando o gancho acho que é interessante falar da síndrome de Lynch, que é o HNPCC. O câncer coloretal, maior parte das vezes, ele vem pela sequência adenoma-adenocarcinoma. Então, isso que é o trunfo aí da colonoscopia. Então, o paciente que vai desenvolver um câncer coloretal, ele começa com o crescimento de um pólipo adenomatoso. Então, pólipo é qualquer protrusão que vem da mucosa para dentro da luz. E se esse pólipo ele tem um componente, ele pode ser hiperplásico, ele pode ser inflamatório, mas a maior parte das vezes ele é adenomatoso. Então já se sabe, faz tempo que a sequência adenoma-adenocarcinoma, ela existe em íntima relação do desenvolvimento do pólipo com adenomas, com displasia, para adenocarcinoma. Uma média de 5 a 10 anos essa evolução. Então, esse paciente, ele já ganha essa colonoscopia e ela vai e biopsia essa lesão e tira essa lesão. Já na síndrome de Lynch, que é o HNPCC, câncer coloretal hereditário não polipóide. Então, vem uma neoplasia que a gente chama do novo, né? Não teve um pólipo precursor. E ela se caracteriza por acometer pacientes mais jovens e geralmente cólon direito. E ela tem uma agressividade e um crescimento tumoral mais rápido do que aquele do esporádico, né? Ela tem estabilidade de microsatélite de alto grau, então já é uma neoplasia um pouco diferente essa da síndrome de Lynch com o esporádico. E aí, então, supondo que a gente fez o diagnóstico, e aí a gente vai ter que fazer o estadiamento, como é que está o tratamento, né? Ou como que é o prognóstico desses pacientes? Exato. Então, tem alguma coisa nova hoje em dia? Perfeito, é isso que você falou. Então, o tratamento ele vai ser norteado pelo estadiamento. Então, o estadiamento
que eu vou querer ver o TNM, eu quero ver a extensão do tumor na parede do cólon, cometimento linfonodal e metástases à distância, se presentes ou não. A gente diagnostica uma média ali de médios, né? Tudo aproximado, 35% em doença localizada, outros 35% em doença regional, com acometimento linfonodal, e o restante, uns 25% doença metastática. Cada um desses grupos vai ter uma linha de tratamento. Se essa doença ela é e aí eu vou falar de câncer de cólon, reto é diferente. Se essa doença no câncer de cólon ela é locorregional, o tratamento de escolha proposto é o tratamento cirúrgico. A ressecção cirúrgica com margens adequadas e a linfadenectomia adequada. Então esse é o tratamento de escolha. O paciente que tem doença metastática, você pode ir para algumas outras linhas. Você pode fazer uma quimioterapia paliativa, ablação das lesões metastáticas, eventualmente as metastasectomias. E aqui é importante dizer, então, que mesmo, como a gente comentou no começo, mesmo esse paciente estádio 4, doença metastática, ele pode ter essa proposta curativa baseada em ressecção cirúrgica da lesão primária, ressecção cirúrgica da lesão metastática, com critérios, obviamente, e quimioterapia. Ablação por radiofrequência, e isso consegue ou curá-lo ou prolongar a sobrevida dele com uma qualidade de vida adequada, certo? Então, o tratamento cirúrgico é o norte. Após o tratamento cirúrgico, aí você vai definir se esse paciente ele tinha só uma doença localizada, ele é um estádio 1 ou um estádio 2 de baixo risco, e aí a cirurgia por si só já cumpriu a função. Se ele tiver acometimento linfonodal, aí ele vai para uma quimioterapia adjuvante. Agora, se ele for um estádio 2, que a princípio é aquele paciente que não tem acometimento linfonodal, porém ele pode ser classificado como alto risco. E quem que é o estádio 2 de alto risco? Vai ser aquele paciente que tem uma linfadenectomia inadequada. Então, eu não sei se ele apresentou menos de 12 linfonodos secados na peça. Eu não sei se... Então, ele teve 10. Eu não sei se o 11º ia ser acometido. Esse paciente merece entrar, né, para uma quimioterapia adjuvante, ou eventualmente ele chegou obstruído, ou perfurado, ou tem instabilidade microsatélite de alto grau. Então, esses pacientes merecem, sim, o estádio 2 de alto risco para uma quimioterapia adjuvante. Então, isso é para o cólon. Para o reto, a diferença do reto é que se a lesão é tocável, ou ela é de reto distal, e aí esse paciente, para a preservação esfincteriana, e para reduzir as taxas de recidiva pélvica, se faz aquele tratamento neoadjuvante com quimio e radioterapia, e aí depois a cirurgia. Então essa é a diferença básica entre o cólon e o reto, né? A neoadjuvância é o cenário muito importante da neoadjuvância para reto baixo. E pensando no cenário do câncer de cólon, como que está a parte de recidiva? Então, mesmo se a pessoa teve a doença localizada, vai ser de 1 ou 2... Como que precisa ser acompanhamento depois? Existe uma chance de ter qualquer... Quer dizer, chance sempre tem, né? Mas qual que é a chance de ter uma recidiva? A recidiva, o capítulo da recidiva pós-ressecção, ela, de novo, vai variar muito do cólon e do reto. E a grande característica do reto, por habitar a pelve, é um alto índice de recidiva local. Então, há décadas atrás, a recidiva do reto chegava a 50%. Era uma recidiva muito alta. Então, depois da implementação da quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, essa recidiva pélvica diminuiu, mas ainda segue maior do que a recidiva local do câncer do cólon, certo? A recidiva local do câncer de cólon vai ali 2, 3% dos casos. A recidiva pélvica do câncer retal é bem mais elevada. Então, o paciente, depois de ser submetido a uma cirurgia, ele vai sim ter uma sequência de colonoscopias em diferentes cenários, né? Mas se ele foi operado eletivamente, ele vai seguir com colonoscopias, tem todos os guidelines de 2 em 2 anos, dependendo dos achados, se tiver outro pólipo ou não, ele pode antecipar para uma colonoscopia anual. Mas entendendo que se esse paciente ele desenvolveu uma neoplasia em algum local do cólon, os cólon que sobrou, ele tem um risco maior, sim. Então, um dos fatores de risco que eu não comentei, mas para desenvolvimento de câncer de cólon é justamente esse. É um paciente que operou o sigmoide, por exemplo, todo o restante do cólon direito dele, o cólon transverso que sobrou, tem um risco maior do que a população em geral para desenvolver outra neoplasia. Tido, né, o histórico de câncer prévio. Exato, e os fatores de risco estão ali. Então, acho que quando a gente pensa na parte preventiva, né, que é tão importante, acho que além do envolvimento do cirurgião, a gente pode pensar, né, em outras especialidades. Então,
provavelmente clínicos, geriatras devem, né, te encaminhar bastante esses pacientes. E até não só pensando, né, no geriatra, até mesmo do clínico, por pensar em pacientes mais jovens mesmo, né, a partir dos 45 anos que vão estar fazendo isso. Então, acho que é importante a gente elencar alguns pontos que, às vezes, por exemplo, numa consulta clínica, um paciente que pode passar comigo que está investigando um quadro de anemia, né, um paciente jovem. Então, acho que é importante a gente lembrar, né, disso também, porque não é a primeira ou a segunda hipótese que a gente pensa, acho que principalmente mulher, porque você acaba pensando mais em patologias, né, do trato genital, também que podem ser mais prevalentes, e coisas também, né, patologias não malignas. Mas acho que é importante que a gente lembre também que a anemia pode ser um sintoma, né, de câncer de cólon que a gente precisa também investigar. Exatamente. Então, o que a gente costuma receber ambulatorialmente são pacientes acima dos 60, 65 anos com anemia a esclarecer, certo? Obviamente, o geriatra já fez a investigação diagnóstica com uma endoscopia e com a colonoscopia e chegou numa lesão. Então, é um paciente que ele vai ter ferro baixo, ferritina baixa, capacidade de todo o perfil de ferro alterado. Por uma anemia ferropriva. Então, esse paciente ele vem referenciado por uma anemia a esclarecer. E aí, o ponto-chave são aqueles pacientes jovens, porque a principal causa de... Eu brinco com os alunos que a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta causa de anemia e sangramento por via anal, vermelho vivo, em paciente jovem é doença anorretal. Então, vai ser doença hemorroidária, fissuras, enfim. Só que há uma luz de atenção nesses pacientes também. E esse paciente jovem, ele vai chegar pro coloproctologista com um sangramento. Você vai examinar e ele tem mamilo hemorroidário. E aí a grande questão é quando que eu vou investigar esse paciente e quando não. Continua investigando ou não. Exato. Se eu só vi o mamilo já me... Exatamente. Satisfiz ou não. Exato. Então, eu vou submeter esse paciente de 20 anos com uma doença hemorroidária e sangramento a uma colonoscopia. Então, quais são os fatores que vão levar a gente assim optar por prosseguir? Em primeiro lugar, ele chega, você investiga ele tem doença no retal, você viu o mamilo hemorroidário, ele tem sangramento, porém ele tem junto perda ponderal, ou ele tem queda do estado geral, ou ele tem alteração do hábito intestinal, ele tem um histórico familiar muito importante, parente de primeiro grau jovem, certo? Tem outros sinais de alerta. Tem outros sinais de alerta, exatamente. Então, esse paciente ele vai merecer uma colonoscopia. Não é a maioria, com certeza. Pacientes jovens, geralmente você não precisa fazer a colonoscopia quando ele já tem uma fonte de sangramento identificável. Porém, tem que ser investigado se tem antecedente de polipócise adenomatosa familiar na família, com certeza, se tem síndrome de Lynch. E aí sim você prossegue a investigação desse paciente. E quando a gente fala família, a gente pensa mais familiares diretos, né? Pai, mãe, exato, então, irmãos. Perfeito, exatamente isso. Então, por exemplo, o que a gente considera? Então, critérios da síndrome de Lynch, Amsterdã, são os critérios de Amsterdã 2. Então, é um mnemônico ali de 3, 2, 1. Então, o que se considera? Então, 3 parentes de primeiro grau, e aí é pais, irmãos, com câncer de colo retal, certo? 3, ou outras famílias. Então, a síndrome de Lynch, ela vem com outras, pela perda de reparo de DNA, de mutações, então são famílias de tumor. Então, você pode ter endométrio, ovário, pâncreas, estômago. Então, são 3 parentes em 2 gerações sequentes. Então, avós e pais e filhos, e um abaixo dos 50 anos. Então, na classificação de Amsterdã 2, ele define esse grau de parentesco de primeiro grau em gerações próximas, né? Exato. E acho que um outro ponto, falando de pacientes jovens, talvez seja importante também a gente falar, é quem tem doença inflamatória intestinal, né? Que é bem mais comum. Exato. E também é um fator de risco, né? Fator de risco, a gente também não comentou sobre isso. Então, dentro das patologias inflamatórias intestinais, as que se destacam mais, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. E, com certeza, elas são fatores de risco para desenvolvimento de neoplasia. Em particular, a retocolite ulcerativa, por ter um acometimento basicamente do reto ascendente, uma das coisas que se faz naquela doença com intratabilidade clínica é a ressecção cirúrgica. Então, esse paciente, eventualmente, uma das linhas de tratamento para a retocolite ulcerativa é a ressecção. Então, ele sai um pouco desse risco. O grande problema na doença de Crohn, que é uma doença que ela não vai acometer de forma contínua o trato gastrointestinal, ela pode acometer de forma espaçada. E aí, não necessariamente, o tratamento da doença de Crohn não necessariamente é a colectomia, né?
Então, muito pelo contrário, é raro os casos que você vai precisar fazer uma colectomia. Então, esse paciente, ele sim precisa de uma sequência de colonoscopias bianuais para identificar se tem... Esse paciente precisa de uma colono de rastreio, se ele já tem um diagnóstico, por exemplo, mas aí quando ele for ficando mais velho, ele precisa de uma colono de rastreio antes dos 45 anos. Ah, com certeza. Porque a partir do momento do diagnóstico, ele já precisa ter um acompanhamento com colono mais... Geralmente de 2 em 2 anos. Tá. Mas entendendo também que o paciente com doença inflamatória intestinal é um paciente muito bem seguido, né? A maior parte das vezes. E entendendo que é uma doença crônica, que exige um íntimo contato dele com o coloproctologista, o gastroclínico. Então, esse paciente ele vai ser bem seguido. Eu acho que a grande questão que se coloca são aqueles pacientes que não fazem o rastreamento, que vão ali com 70 anos, 75 anos, sem uma colonoscopia, e é aí que mora o grande problema da doença coloretal. Aproveitando que você falou isso de 70 anos, e até quando fazer, né? Perfeito. A gente faz esse rastreamento Muito para bom. sempre ou não? Exato. Então, tudo vai se basear no status performance do paciente, né? O que eu tô pensando? Poxa, esse paciente, eu vou fazer uma colonoscopia, tem o preparo de cólon, sedação. O que eu vou fazer com o resultado, né? Eu pergunto pro exame, eu tô perguntando alguma coisa pro exame. Ah, ele tem neoplasia? Tá bom, ele tem. Eu vou operá-lo? Então, eu acho que a idade limite, ela vai muito, né, para até quando fazer o segmento do status performance do paciente. Obviamente, todo mundo conhece pacientes com 80, 85 anos que estão super bem. Estão bem. Eu lembro, época de residência, 91 anos foi o paciente com câncer de cólon mais idoso que eu operei durante a minha fase de residência. A questão habitualmente os guidelines eles recomendam iniciar com 45, não tem uma idade muito fixa que eles determinam, mas eu já li entre 75 e 80 anos, de acordo com o status performance do paciente, entendendo que se vier uma neoplasia você não vai operá-lo, ele não está sintomático, não é um tumor que está sangrando, nada disso, você pode eventualmente abdicar de fazer o segmento com colonoscopia a partir da 8ª década de vida. Acho que tá ótimo, a gente conversou, né, sobre tudo, acho que deu para recordar aqui, né, e atualizar também bastante coisa sobre o câncer coloretal. Então, queria te agradecer mais uma vez pela presença. Boa, eu que agradeço. Muito importante falar sobre câncer coloretal, ainda mais porque essa doença que, se bem rastreada, ela tem uma chance de cura muito alta. Então, para mais conteúdos, né, sobre esse tema e outros dentro da gastrocirurgia, acesse academiadigital.einstein.br.